Ei, gente, Desirê Cury aqui, pronta para mais um episódio do Além do Mais podcast, brilhando de vida, né, Mariano? E hoje a gente trouxe uma figura, um gigante, um Midas, um empreendedor que a soma dos negócios dele, ele faz com que se multiplique exponencialmente. E em ramos completamente diferentes, diversificados. Então, vou querer saber dessa colisão o segredo do sucesso. Show! Isso aí. Chique, hein? Botar a mão no cara já pega um pouco do negócio bom dele. Ah, pô, é porque eu só tô pegando TDAH dele. Pelo amor de Deus! Aqui me ilumina! Não começa bagunçando que o assunto é sério. Não me ilumina. Fala, turma! Mariana aqui na área para começar esse episódio mais que especial. Ele é especial para mim também, eu vou contar para vocês daqui a pouco. Mas antes, momento paga nós. É importante dizer que esse episódio é oferecido pela consultoria Araújo Miranda, especializada em ajudar e oferecer soluções para empresas que estão aí querendo atuar no mercado público, participar de licitações. Lá a gente tem uma série de soluções que pode ajudar e facilitar você a fazer isso. E também pela Mais Comunicação, que é uma empresa, uma agência de marketing 360, nossa querida Desirê e da Andréia, onde ela oferece para vocês também uma série de soluções 360 graus para que vocês consigam atuar e ter mais sucesso. É importante a gente falar isso do começo, né? Do começo, exatamente. Bem, a Desirê já falou quem é esse cara, mas eu quero ler um pouco para vocês o currículo dele, e é um currículo impressionante. Esse gigante, esse Midas, é o Lessandro Ebert. O Lessandro, ele é engenheiro civil formado pela Unicamp, ele tem MBA em gerenciamento de projetos pela FGV, ele tem MBA executivo internacional nos Estados Unidos, ele é founder e CEO da Ebert Engenharia, que tem 22 anos de mercado, empresa top 10 no mercado de manutenção industrial de grande porte no setor de óleo e gás brasileiro. Ele é founder e CEO da COP Participações, empresa sócia da Nuvini SA, recém-listada na Nasdaq, uma história muito legal que eu quero conhecer aqui hoje, e também da Boss Invest, que é uma venture capital mais ativo da América Latina, com mais de 1.500 startups investidas. Além disso tudo, e mais que isso tudo, ele é pai do Pedro e da Mariana, minha xará, é flamenguista, isso ele é mais ou menos, apreciador de uísques, roda de samba e charuto. É isso aí. Seja muito bem-vindo, Alessandro. Bem-vindo, Alessandro. Muito obrigado. Tô até cansado. Eu cansei também. Não vai acabar, não? Legal a introdução, gostei. Mas ela é do tamanho do cara que a gente vai conversar Só hoje. se for no diâmetro. Muito bom. Pô, muito satisfeito aí pelo convite. Confesso que um pouco surpreso. Não tenho muito esse hábito e esse pedigree de sentar em frente aos microfones. Soube que alguns que me antecederam aí me dão ainda mais responsabilidade, inclusive na família. Diogo Souza Gomes já esteve aqui, né? Verdade. Com Norma. Verdade. Não posso falar que ela é minha tia. Dona Norma não pode. Tia Norma muito menos. Então, Norma. E, enfim, vamos tentar compartilhar com vocês um pouco de história. O currículo é mais ou menos isso aí mesmo. Faltou o marido da Débora, que você conhece. Eu conheço a Débora. Muito bem. Também empresária aí, tem uma loja de roupas infantis e tal. E, enfim, uma trajetória grande, de muita dedicação, de muito trabalho. Não tenho outra coisa que eu ainda pensei, mas, todo mundo que eu vi dos podcasts anteriores, de blazer e tal, eu tenho essa dificuldade. Eu só ando de roupa do Flamengo ou da construtora? Eu gravei um lá em São Paulo pra Claudinha Rosa, ela investe, muito legal, vale a pena vocês conhecerem. Eu tava de Flamengo. Então hoje eu vim de construtora para poder revezar. Os dois uniformes. Só tem essas duas roupas, não tem outra. Bacana. Então, vamos ver aí o que eu posso contribuir com essa galera, com a audiência de vocês, qualificada. Estou à disposição. E a gente sempre começa aqui contando um pouco da história. A gente vai virar um pouquinho porque a gente quer falar de uma coisa inédita. Como é que foi tocar o sininho na Nasdaq? Nossa, isso foi muito legal. Essa operação da Nuvini, o que é a Nuvini? A Nuvini, ela partiu da ideia de um cara que, para mim, é um dos maiores
tratores de trabalho que eu já conheci. Tanto que quando eu cheguei em Nova York para encontrar com a nossa turma lá, levei para ele uma miniatura de um trator D6 e dei de presente para ele. Chama Pierre Schurman, da família Schurman, de navegadores. O Pierre era sócio e fundador da Bossa Invest também, lá atrás. E num determinado momento, nós fizemos uma negociação. Ele vendeu a parte dele para alguns sócios entrantes, eu era um dos sócios entrantes. E nesse intervalo ele me convidou, lá em 2015, para essa ideia que estava saindo do papel. Aliás, não. 2015 nós começamos com Bossa. No Vini já bem mais recente, 2020 provavelmente, 19 para 20. Enfim, ele queria montar uma operação que compraria plataformas SaaS, Software as a Service, que atendessem mercados onde elas fossem líderes e que tivessem realmente uma receita de assinatura relevante, um EBITDA de balanço considerável, bons times, obviamente, possibilidade de sinergia entre as operações no futuro. Então, na verdade, eu costumo dizer que Pierre deu um all-in na vida dele. Ele já tinha feito várias outras operações no passado. É um dos pioneiros da internet no Brasil. Então, ele, quando nos convidou para entrar, eu e mais alguns desde o início e muitos outros depois, era mostrando que ele levaria essa companhia até a Nasdaq e rápido. E eu sou daqueles que gosto de andar do lado de tubarão, tá certo? Porque do lado desses caras acaba sobrando uma beiradinha para você. Então, eu desde o início entrei com ele lá e ele veio nessa trajetória de aquisição dessas companhias. São 7 no momento, inclusive uma de Juiz de Fora, que é a Smart NX, do Guilherme Honório. Uma trajetória bem complicada, porque as regras do mercado aberto já são complicadas. Imagina do mercado americano. Na verdade, a Nuvini foi a 14ª empresa brasileira a conseguir abrir capital lá. Antes dela foi a XP, que hoje é um monstro, né? E a segunda no pós-pandemia, no mundo. Então, nós chegamos lá ainda apanhando um pouco de alguns processos, com uma equipe extremamente enxuta, tirando as equipes das empresas, a equipe de gestão da Nuvini realmente bem enxuta, e você entrar naquele coliseu do empreendedorismo, né, mundial. E os americanos são muito bons em cerimônia, né? Então, ensaiaram com a gente a cerimônia, minuto por minuto, o que ia acontecer, como é que ia... E, de repente, na hora do sininho lá, você tá junto com aqueles que acreditaram desde o início, mais os fundadores das empresas que foram compradas, parte dos pagamentos sendo feito com ações da companhia. Ou seja, todo mundo acreditando na ideia. E em rede nacional para os Estados Unidos é um negócio muito maneiro, né? Ainda saímos, eles são tão bons de cerimônia, ainda saímos, aí os fotógrafos oficiais tirando a sua foto já com você no telão de Times Square. Isso foi muito top. Então agora, o desafio o que é? É claro que não bater o sininho, organizações tabajaras, seus problemas acabaram. Não. Se fosse assim, né? Agora é que os problemas começaram. Porque agora a companhia é listada, agora o CFO é um americano, Scott, que veio de um dos fundos que aportou. Agora a empresa precisa continuar captando recursos para comprar mais empresas, para crescer faturamento, para crescer EBITDA, para que, se Deus quiser, daqui a um ano, quando a gente tem que respeitar uma cláusula de lock-up para vender as nossas ações. Eu não sei nem se quero vender, mas enfim, daqui a um ano que a gente pode operar, né? Então eu espero que daqui a um ano a gente tenha o resultado efetivo dessa aposta bem arriscada aí, mas com caras muito fora da curva, caras muito bons. E isso é o que me motivou a apostar, e não estou nem um pouquinho arrependido, muito pelo contrário. E é engraçado que você tem uma frase que marca: até os 50 anos eu vou trabalhar para ter dinheiro. A partir dos 50, o dinheiro vai trabalhar para mim. Se Deus quiser. Isso tudo tem uma história. Tem. Agora vamos voltar para a história, né, Manuel? Tem. Como foi a sua vida como empreendedor? O que você tinha em mente? Vamos lá, vamos tentar
Eu, como vocês disseram, então, eu me formei engenheiro, né? Eu vim para Juiz de Fora. Eu sou de Ipatinga, nascido em Ipatinga. Vale do Aço? Vale do Aço, né? Cidade quente, cidade onde tenho grandes amigos de infância até hoje. E vim para Juiz de Fora fazer o 2º grau, porque meus pais tiveram perdas na família. Inclusive, meu pai teve a perda exatamente do pai do Diogo Souza Gomes, que era o irmão dele. Então, nós viemos para Juiz de Fora, eu fiz o 2º grau aqui. E aí, fui para Campinas. Aí, 5 anos de Unicamp. Quando me formei, a Unicamp tinha um intercâmbio com algumas empresas fora do país. Eu fui trabalhar numa consultora espanhola, na construção de uma estrada. Então, fiquei 1 ano na Europa, viajando bastante, mochila nas costas. Aprendi algo muito valioso para um homem, que é encostar o cotovelo no balcão e tomar um uísque para conversar com os outros quando você estiver sozinho, para você aprender, né, a ouvir os outros e se relacionar. Isso foi muito valioso para mim. E quando voltei para Juiz de Fora, meu pai tinha uma consultora com um outro irmão que atuava muito no setor público e em corporações. No início eu trabalhei com eles um tempo, mas algumas dificuldades desse tipo de operação começaram a me chamar a atenção, especialmente dificuldade de fluxo de caixa. Porque o setor público é um pouco imprevisível com relação aos pagamentos, pontualidade e por aí vai. Muito bem, então quando foi 2001, eu voltei para de fora em 98. Quando foi 2001, surgiu uma oportunidade deles, eles foram convidados para dar um preço na antiga Belgo, que depois virou Belgo Mineira, hoje em dia ArcelorMittal, empresa que eu tenho muito orgulho de ter começado a trabalhar com eles, porque era exatamente um tipo de cliente que eu comecei a perceber que dava valor para uma variável que podia se tornar um diferencial competitivo nosso, que era a gestão de prazo. Então nós começamos, a primeira nota fiscal minha, eu preenchi ela à mão, da Ebert Engenharia, foi para a ArcelorMittal, lá em 2001. E daí em diante, foi feito o famoso plano dos 25 anos. 5 fases de 5 em 5, né? 5 quinquênios, vamos falar assim. Que obviamente eram revisados de tempos em tempos, mas eram efetivamente formais, são até hoje. É um documento de PowerPoint linkado numa planilha de Excel, com algumas metas, alguns passos, algumas coisas. Então, os primeiros 5 anos lá atrás eram de construção do negócio, montagem do negócio, entendimento da coisa. Os próximos 5 eram de consolidação, definição do foco de atuação, que no nosso caso foi o foco de obras industriais. Então, trabalhamos ali já ganhando um pouco mais de mercado, já aumentando um pouquinho de equipe. Normalmente, em cada fase dessa, sempre teve um percalço de grande porte, que fez com que a gente tivesse que voltar, replanejar algumas coisas, pivotar um pouquinho, dar mais um passo atrás. Então, nós começamos com construção, depois consolidação. Depois, efetivamente, entramos numa perspectiva de diversificação. Foi onde surgiu a que hoje é a nossa empresa de participações, que chama COP, Coordenação e Operação de Patrimônio Privado e Investimentos. Então tivemos uma fase de diversificação. Depois, a penúltima, de crescimento, bastante forte. Mais uma vez motivado por um revés de mercado que abriu muitas oportunidades para nós. No meu mercado principal hoje, que é o mercado de óleo e gás. E agora, a fase que está próxima do fim, é a fase de planejamento de sucessão. Então nós estamos já com o meu sucessor identificado, já era alguém que eu apostava há mais tempo, que começou lá como office boy, e que virou técnico, depois engenheiro, depois MBA e tudo mais. E hoje já trabalha na minha sala, trabalha na minha mesa. Se Deus quiser, maio de 25, quem sabe com uma festa no terraço, anunciar aí a transferência de bastão para esse garoto. É claro que a minha estrutura, meu time principal tende a permanecer. A lógica é que a gente monte um conselho, alguma coisa parecida com isso. Você vai para o conselho. E eu devo ir para o conselho, imagino que sim. Hoje já tem funcionado mais ou menos assim, sabe, na prática. A gente tem alguns parceiros muito fortes que fazem parte desse conselho.
um parceiro jurídico, um contador, um cara de cartório, que são os nossos anjos da guarda aí. Então, a locomotiva principal, a Ebert Engenharia, ela nasceu, se estruturou, consolidou, cresceu e será entregue em sucessão com base nesse macroplano. E dentro do momento da diversificação é que foi surgindo um contato com alguns caras muito bons, né? Além do Pierre Schurmann, a gente hoje é muito próximo e começamos lá atrás com o João Kepler, da Bossa Invest. Então esses caras foram colocando na cabeça da gente conceitos de adquirir equity de empresas, participação em negócios, investir no mercado digital, por que o mercado digital era tão diferente do meu mercado principal e tudo mais. Então, nesse balaio de gato aí, é que as coisas chegaram até onde estão hoje em dia. A Ebert, muita coisa pra gente falar. Vou começar pela Ebert. Explica um pouco mais qual que é o trabalho que a Ebert faz hoje. Você fala que ela é uma empresa voltada para manutenção de grandes equipamentos. Exatamente. Como é que ela funciona? Legal. O que ela faz? A Ebert é o seguinte, os nossos principais clientes hoje em dia são do mercado de óleo e gás, Petrobras, Transpetro, e do mercado de siderurgia, Gerdau, Votorantim. Tivemos um tempo no mercado de cimento também, no mercado de energias, pequenas centrais hidrelétricas, já fizemos de tudo aí. Já fizemos aqui em Juiz de Fora o centro de distribuição do Grupo Bahamas, meus amigos Joviro e Paulinho, com muito orgulho, em parceria com a outra consultora local, que é a KM Engenharia. Então, enfim, a Ebert, com o tempo, eu disse para você que ao longo da vida houve alguns percalços, né? Lá em 2003, eu tive um acidente de carro, quase me matou, saindo de uma parada de manutenção da ArcelorMittal. Eu tinha virado à noite trabalhando com o meu pessoal, aí na hora do almoço eu falei, pô, preciso esfriar a cabeça. Fui sair para almoçar no Fartura no Fogão. Eu estava saindo pela saída e uma carreta vindo de Belo Horizonte entrou pela saída e passou por cima do meu carro. E aí fui pro CTI, e pulmão perfurado, e mandíbula quebrada, e um troço de... Segundo, na época, doutor pneumologista que me atendeu, Edmilton, se não me falha a memória, que eu devo a vida até hoje, falou, bicho, você joga bola? Eu falei, jogo bola. Você já viu uma bola murcha? Eu falei, já. Olha o seu pulmão como é que tava, 5 minutinhos. Então, nessa época, a gente começou a pensar um pouco em algumas coisas, porque a operação estava dependendo demais de mim. Essa viração de noite, esse cansaço, toda hora, estrada para lá, estrada para cá. Então eu me lembro que nessa época eu mudei para dentro da empresa, aluguei um imóvel único, fui para dentro dela. Quando eu casei com a Débora mudou para dentro da Ebert Engenharia. A gente morava no segundo andar e trabalhava no primeiro andar. Então, em 2003, essa primeira pivotagem foi essa. Porra, esse acidente quase me matou. Essa empresa, no futuro, ela não pode depender tanto só de mim. 2003. 2003. Pouco tempo, tem 20 anos. Tem muito tempo. 2008, a gente atendia muito a ArcelorMittal, muito. E houve aquela crise americana né, internacional, do subprime, aquele troço todo. E o Mittal foi bastante afetado naquela época, indiano. E da noite pro dia, nossos contratos foram cancelados. Os contratos de manutenção vão ser relicitados e tudo mais. Eu falei, como assim? Meu pessoal tá aí dentro, né? Porque eu concorria muito com a Mendes Júnior, né? Que tinha aqui, tinha vendido para Pelco e tal. Então, em 2008, nós temos que sair daqui. Nós temos que ir para outros lados. E aí começamos a atender cimento, 2008, pequenas centrais de 2009, 2010 entramos na Petrobras pela primeira vez. Aí, o mercado da Petrobras, ele valoriza muito essa variável que eu acho que é o grande forte da Ebert, que é a gestão de prazos. E nós fomos percebendo aquilo, um dia de uma refinaria parada vale muito dinheiro, tá certo? E fomos nos estruturando para ficarmos mais fortes nessa área. Quando chegou 2015, com a Operação Lava Jato, os grandões saíram da frente. E no que saíram da frente, a gente começou a ser chamado para pacotes que antes você não tinha acesso. E até
começou a ser chamado para outras disciplinas da engenharia. Minha formação sempre foi civil. Daqui a pouco a gente começou a ser convidado para mecânica, daqui a pouco para elétrica, daqui a pouco para instrumentação. E como o mercado tinha muitos bons profissionais que tinham saído desses grandões, e a gente tinha uma metodologia de gerenciamento interessante, eficaz, esse meu MBA é numa metodologia chamada PMBOK, Project Management Body of Knowledge, Conjunto de Conhecimentos em Gerenciamento de Projetos. Essa é uma metodologia internacional e a gente se baseava muito nisso para tocar nossas coisas. Muito bem. Então, quando entrou 2015 para cá, que coincidia com a minha fase de crescimento, que, porra, era a chance que eu precisava, olha aí. Nós temos que agredir esse mercado, é um mercado grande. O que a gente entendeu? Eu já pensando na recorrência da receita, né? Pô, eu preciso de receita recorrente. Preciso de receita recorrente. As unidades industriais, por questões legais, ambientais e por ter que preparar os equipamentos para a próxima campanha de produção, a cada 3 anos, elas têm que sofrer um grande retrofit. Existem normalmente pacotes de disciplinas. As tubulações são um pacote, as torres e vasos são outro pacote, os fornos e caldeiras outro pacote. E no Brasil havia poucas empresas dispostas a correr o risco que isso representa. Porque nós estamos falando de, por exemplo, parar uma unidade da refinaria Duque de Caxias por 30 dias para entrarem 5.000 homens de 4 empresas diferentes, normalmente um especialista em cada pacote, para realmente jogar tudo que dá ruim fora, trocar em trabalhos de níveis distintos, né? Torres de 70 metros de altura, grandes guindastes, grandes equipamentos, para entregar de novo a Petrobras para ela produzir mais 3 anos de diesel S10 ou de gasolina. Cada unidade é específica de um produto. Então, o que a Ebert hoje faz, depois de todo esse aprendizado aí, resumidamente é isso. Existem no Brasil 14 empresas pré-qualificadas para atuação numa família de serviços chamada manutenções de grande porte. A gente é uma dessas 14, tanto para mecânica quanto para elétrica e instrumentos. E dessas 14, na prática, 7 são mais ativas. 2 da Bahia, 2 de Minas, 2 de São Paulo, 1 do Rio Grande do Sul. Então a gente briga a tapa por esse business aí, entendeu? Um business que envolve, e que é o que mais me motiva, envolve empregar muita gente. Uhum. A gente, em média, tem no ano 1.200 colaboradores, mais ou menos, em média, entre os ciclos das paradas, porque as paradas ocorrem em tempos diferentes pelo Brasil afora. E a gente tem ciclos, né? Tem uma equipe permanente, né? 400, 500. E os outros oscilam de acordo com as contratações para atendimento desses grandes eventos. Então a Ebert é isso, é uma empresa especializada em manutenções de grande porte, com alta pontualidade, com excelentes indicadores de segurança, graças a Deus. Nunca tivemos um acidente com afastamento superior a 15 dias, num mercado perigoso, um mercado complexo, com bom índice de satisfação de colaboradores e de clientes, triplamente certificada nas normas ISO. E isso, e virando noite pelo Brasil afora. Alessandro, conta pra gente o que eu vi, né, na sua palestra. Como é que você idealizou a sua vida e esse salto para a inovação? Se começar a ser um investidor anjo. Posso tocar num ponto antes? Claro. Porque acho que isso vai levar a gente para a próxima fase. Dessa fala que o Alessandro trouxe, aí eu vejo dele o que ele começar, 2000, fazer um plano, 25 anos, 2003, aconteceu uma situação, ele fala, porra, eu tenho que rever isso. Dali, até ele conseguir explodir, foi 2015, que vocês falaram ali, 2015 mais ou menos. nós começamos a crescer. Foram mais 12 anos. Muito tempo. É uma caminhada. Empreender
é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros. Nossa Senhora. E quer saber o pior? Ele já sabia de todas essas etapas. Ele fez É claro que não tinha uma bola de cristal, né? Havia um plano. um plano bem... e você seguiu a risca. Bom, para vocês entenderem essa lógica, também é importante uma situação que é a seguinte. Houve um momento que eu tive contato com uma empresa de mapeamento de líderes e tudo mais. E aí, eles vieram ao meu escritório fazer uma sabatina com alguns dos meus líderes, porque eu queria conhecer pontos fortes e fracos de alguns, para eu poder investir mais neles, para eu poder ajudá-los a crescer naquilo que eles precisavam e tal. E, obviamente, a sabatina bateu em mim também. E na minha cabeça, pela quantidade de gente que já tinha passado ao meu redor, especialmente no ramo da engenharia, vamos lá. Engenheiro é muito numérico, né? Muito pragmático. Eu não acho que com o nível de uísque que eu bebo eu vou viver 90 anos. É pouco provável. Então, se você supuser que a vida é uma curva de Gauss, é de se esperar que o pico ocorra por volta dos 45 anos. E eu acreditava fielmente nos 45. A pandemia me fez adiar mais um cadinho. Mas houve um momento que eu buscava 45. Então eu vinha com isso na cabeça. Porra, se você chegar até os 45 forte, é muito comum você ter uma tentação de achar que você acerta mais do que erra. E começa a achar que você não tem que escutar os outros. Isso é o primeiro passo para a caída, a derrota. Porque você fica surdo, depois você fica burro e teimoso, e erra, e perde, e erra, e perde, e erra, e perde. E chega lá nos 80, do jeito que você partiu nos 20. Patrimonialmente falando, porque você não tem mais a mesma energia, você não tem mais a mesma... Então eu acho que ali, os 45, 50, na engenharia... Como fugir disso? Cara, é difícil, por isso que eu tô querendo sair. Eu acho que é uma mesa de pôquer. Você tem que saber sair dela na hora certa. Entende? Então eu sempre fui muito obstinado com essa filosofia, porque muita gente perto de mim caiu rápido e era gente que eu idolatrava. E continuo idolatrando. Porque antigamente, essas empresas, elas tinham uma tendência de gerações e tudo mais. E no meu caso, a probabilidade disso acontecer era pequena, porque meus filhos estão com 10 anos agora. Então, eu precisava pensar um pouco diferente. Então, a minha questão inicialmente era essa. Porra, eu preciso dar uma mudança entre os 45 e 50. Quando eu trouxe essa empresa que fez o diagnóstico da minha carreira, eu tinha acabado de voltar dos Estados Unidos, meu MBA. Talvez um ano depois, sei lá. E aí veio uma consultora alemã aí, e 6 meses me bombardeando, uma pancada de prova. Aí no dia de me apresentar, ela me mostrou uma faixa muito interessante, que era faixa de excelência de CEOs. Aí ela traçou para mim o resultado do meu teste, puxou aqui e dava 45 anos eu saindo da faixa. Ela falou assim, olha, você vai ter que voltar para fazer mais um MBA. Você vai ter que investir um pouco mais, não sei o que lá. Aí eu fiquei olhando para aquele gráfico dela. Falei assim, interessante, a leitura que eu tenho do seu gráfico não é essa. Vamos supor que a minha performance que eu estou planejando seguir me atenda. O que você está dizendo para mim é reforçando a minha tese de que aos 45 eu tenho que sair. Tenho que sair. Ou com a venda, ou com a sucessão, de algum jeito. Ou com uma diversificação tão grande que realmente, aí sim, o dinheiro comece a trabalhar para mim. E eu não precise mais ter energia, tanta liderança, para ir atrás dele como tenho ido. Pode parecer um discurso meio mesquinho, mas não é. O meu negócio, a gente toca obras em 3 turnos, com 1.500 homens. Eu gosto de tocar o turno da madrugada, para dar o exemplo de que eu tô lá na botina, entende? Então, você não tem esse gás a vida inteira. Os filhos chegam, as coisas acontecem, a saúde cobra. Então, a lógica do planejamento basicamente era isso, era numérica, não era nenhum misticismo, nenhuma bola de cristal, nada disso. Mas você delimitava tempo
aplicado tantas horas de trabalho até tantos anos. Como é que é esse gráfico? Isso é legal. Hoje em dia é danado, né? Porque a gente fala umas coisas, eu fico com medo do impacto disso para as gerações, porque um dos grandes desafios que eu tenho na Ebert é exatamente a gestão de gerações, né? Eu tenho lá Baby Boomers, tenho gerações X, que é a minha, tem Y, tem Z, tem Milênio, tem o diabo. E, obviamente, as premissas, as prioridades de vida, os momentos são diferentes. E eu não acho que... É difícil dizer se tem certo ou errado, né? Tem características geracionais, realmente. No meu caso, galera da geração X, né? Eu sou de 75, então tô ali beirando 50. Para que as minhas duas fases pré-sucessão funcionassem no ritmo que precisava, eram 10 anos de muita entrega. Muita entrega. Existe um livro legal que chama Mentes Milionárias. Segredos das Mentes Milionárias. Muito bom. Eu já tinha lido esse livro algumas vezes. E uma coisa lá me chamava muita atenção, que é um capítulo que falava da faixa 72-84. E às vezes eu dou palestra, o pessoal me pergunta, o que é isso? Faixa 72-84. É o número de horas por semana que eu acho que o cabra precisa se preparar para trabalhar durante 10 anos da vida, se ele quiser sair da média. Porque não é errado ficar na média. Tudo bem. Mas é pouco provável que você efetivamente descole da média se você não trabalhar mais e melhor do que os outros. Isso para mim é um pouco óbvio assim, sabe? Então, durante os 10 anos em que eu estive realmente violento em cima do negócio, a minha carga horária era mais ou menos essa. Era de 7 da manhã às 8 da noite, mais o sábado pela manhã e o domingo à tarde. Que era uma carga que, na verdade, desde a Unicamp eu era meio acostumado com isso também, sabe? Eu sempre gostei de estudar e tal. E até hoje, mesmo já tendo passado esses 10 aí, os domingos à tarde eu ainda reservo para ver o Flamengo. e conferir algumas autorizações de pagamento online nossas a partir de um determinado valor, que são minha competência, entendeu? Então eu realmente convivo com alguns garotos, por exemplo, inclusive das minhas investidas, que chegaram lá mais rápido, mas que também tem essa dedicação. Tem uns que acham que não, que acham que vão só, pum, dar o estalo. Pois é, nesse sentido que a gente estava conversando há pouco, essas, como diria Bauman, essa sociedade líquida, eles são muito imediatistas, né? E isso é um problema, né, dessa sua metodologia, quando você bate de frente. Como é que você lida com pessoas nesse universo de inovação, com esse abismo realmente? Olha só, tem que ter um pouco de inteligência emocional para isso. Tem alguns garotos que nitidamente você percebe que são muito brilhantes, fora da curva. Nesse momento eu tenho uma investida aqui em Juiz de Fora assim, chama Sprit. 2 Diogos. Um mais tranquilão, mais pacato, muito determinado. O outro, um gênio, mas uma panela prestes a explodir. Um moleque doido. E, para minha sorte, o pai de um deles foi meu colaborador muitos anos atrás, o desse mais explosivo. E o pai do outro é padrinho da minha filha. Então eu me sinto meio paizão deles também. Igual a eles, muitos outros eu tenho nesse meu convívio. E eles também têm as suas fases. Num primeiro momento, obviamente ele entende, julga e aposta, e tem que apostar mesmo, que o business dele é o próximo disruptivo que vai virar unicórnio. Beleza, eu torço para isso. Eu tenho mais de 1.500 investidas, porque na nossa tese da Bossa, a cada 1.000 sai um unicórnio. Essa é a lógica. Muito bem. Então, no primeiro momento, eles, na fase empreendedor, eles realmente são muito fortes e se dedicam muito, trabalham muitas horas. Na hora que a empresa começa a crescer
e eles precisam também virar empresários, aí é que eles costumam derrapar um pouco. Porque aí, pô, ser empreendedor no Brasil é difícil, ser empresário é mais. E aí você entra com assuntos de gestão de pessoas, fundamental, de tributos, de fluxo de caixa, de jurídico, contador. Aí é que essa turma se dá conta de que o game não é tão simples assim como um sonho, entende? É claro que há momentos e alguns que, de fato, acertaram uma dor tão grande de tanta gente que cresceram rápido. Mas esses caras, eles também têm a picada do trabalho na veia. Eles vendem um e montam outro, vendem um e montam outro. Eles não vão ficar parados, não. Não conheço um que fique parado. Conheço um. Agora, o que precisa alinhar é esse choque de realidade. Eu tenho uma certa vantagem porque eu milito nesse mundo deles há algum tempo e sou um empresário raiz, vamos falar assim, né? Então, chega uma hora que eu tenho, modéstia à parte, condições de dar um tapa na mesa e pedir para baixar a bola. Eu falei, baixa a bola um pouquinho. Sandalinha da humildade, não é bem assim. Vamos devagar. Vou te apresentar algumas pessoas para você conversar. E aí você manda... E outra coisa que é legal, tirar os moleques da bolha. Aqui, vai para São Paulo e conversa com esses 3 caras aqui, vai receber você com um café, depois você me fala como é que foi. Aí eles voltam mais respirando antes de falar. Entendeu? Precisa contar até 10 antes de falar. Você percebe que não são a Coca-Cola do deserto. Não é. Eu torço para que sejam, entende? Sim. Mas não pode também se frustrar se não for. Perfeito. Porque a regra é não ser. A exceção é que desponta, né? Você está falando de gestão. Você falou agora há pouco que a expertise da Ebert é trazer um grupo gigante de pessoas com vários níveis de tomada de decisão, ou seja, são pessoas diferentes, para num período muito curto fazer uma obra muito complexa. Isso aí. Cara, qual que é o seu segredo? O que você tem para poder falar para a gente sobre gestão de pessoas? Porque tem que saber gerir pessoas para poder fazer e entregar os resultados que vocês entregam. Boa! Isso aí é o seguinte. Esses dias numa palestra, acho que foi no CRIT ou na Estácio, não me lembro, que um garoto me perguntou isso aí. Falou assim, tá bom, disso tudo aí. Isso tudo aí. Hoje em dia o seu papel é fazer o quê? Afinal de contas, pergunta é padrão. Aí eu olhei, pensei e falei assim, rapaz, eu vou te falar o que é. O meu papel na minha companhia é gerir as pessoas e administrar os contratos. Ponto. Nossa. Na prática, hoje em dia, a gente ganhou uma licitação grande. Eu acabei de assinar, vamos mobilizar agora em janeiro. Assinei tem 15 dias. 15 dias. O maior contrato da história da Ebert Engenharia. Eu já tinha assinado o maior em março desse ano. Agora bateu o recorde outra vez, graças a Deus. E vamos começar um contrato de um desafio gigante. 27 paradas de manutenção em 4 anos. Um troço de doido em São José dos Campos, na Revap. Muito bem. O que acontece hoje com a Ebert, cara? A Ebert tem uma filosofia que ela só gerencia ou conduz 4 projetos simultâneos no máximo. A gente tem convites para atuar no Brasil inteiro. Mas eu tenho receio mineiramente dessa tentação do crescimento desordenado. Na verdade, a Ebert dá preço para 13% dos convites que ela recebe. Só. Então eu declino de 87%. Porque eu quero ter minhas coisas debaixo ou das minhas mãos ou dos caras que já estão no posto de comando para isso. Então eu tenho sempre um top 5 meu em cada projeto. E como a minha empresa já tem 22 anos de mercado, 13 anos no setor de óleo e gás, ela já é um pouco conhecida e ela tem uma pegada de ser família. Sexta-feira, para você ter uma ideia, eu saí de São Paulo, o aeroporto de Congonhas estava um caos, os voos tudo atrasado. E corri para Santos Dumont. Peguei um Uber, 1h30 de Uber até Duque de Caxias, para chegar no churrasco da minha firma. Se eu não chegar no churrasco da minha firma, não chega o tantã do samba, que é meu, os charutos que são meus e os uísques que são meus. Então eu tenho que ir. Festa. E aí você chega, rapaz, tem gente minha lá, esse ano aconteceu de novo, que leva filho para você autografar a camisa. Caraca. Então assim, no meu mercado, o que precisa é
Esses caras é que fazem a parada acontecer, bicho. Esses caras, eles dão um duro que você não tem noção, não. Subir 60 metros de altura com cinto de segurança, turno de 12 horas. Então a minha galera tem uma troca comigo assim. Pegando sono no Eu peito. já tô. É. Eu já tô chorando, tá vendo? Primeiro, a gente tem credibilidade. Não pode ninguém falar por aí que eu nunca deixei de cumprir o que eu falo. Graças a Deus. Porra, nós já geramos mais de 15 mil empregos ao longo da história. Tenho até hoje 5 reclamações trabalhistas, ganhei 4. Vou ganhar a 5ª agora esse ano. Nunca paguei uma indenização trabalhista para ninguém, porque a gente cumpre o que combina. A gente não quer prejudicar ninguém, não quer tirar dinheiro de ninguém. Então esses caras, eles mordem a camisa contigo, entende? E com o tempo, esse mercado de paradas tem os chamados paradeiros, caras que vivem disso. O cara faz 2 paradas por ano e faz o ano dele, porque de hora extra ali ele quadriplica o salário, entende? Então esses paradeiros começam a ter a sua empresa como sonho de consumo, porque o turnover meu é menor. Esse menino, por exemplo, que vai assumir meu posto lá, trabalha comigo há 20 e tantos anos. Tem a Fátima, que é minha secretária de confiança. Eu viajo pro exterior, eu deixo cheque assim, branco assinado na mão dela, eu não deixo da Débora. então, assim, a Fátima trabalha comigo antes de mim. Eu trabalho com a minha mãe. Então, a nossa galera, ela difunde essa cultura. Aqui, ninguém tá aqui para te explorar. E todos eles participam dos orçamentos das obras, todos eles nascem com as obras. E é realmente uma família grande, que dá um certinho trabalho, mas dá muito mais orgulho do que trabalho. Então é isso, cara. Gestão de pessoas é muito... É o tete-a-tete, é o dia a dia. Eu vou nas minhas obras toda semana. Eu não consigo ficar longe. E isso é uma dica legal. Eu conheço o calo que aperta o mindinho de cada homem estratégico meu. E de tempos em tempos eu renovo esse conhecimento assuntando o que tá pegando. Então... E nível pessoal e também profissional? Pessoal. Dentro da família dele. Tem um colaborador meu que dói pra ele é ficar longe da família durante as paradas. Eu levo a família junto. E aqui em Juiz de Fora mora dentro do meu apartamento. E tem apartamento aqui. Esse apartamento está à sua disposição. Toda vez que precisar, você vem e fica aí. O outro é o filho. O outro é a empresa da esposa. Então, eu sou um cara muito atento a movimentações que para mim às vezes são de pequeno porte. Às vezes com um telefonema. Eu ligo para o McKerley, ou ligo para o Zé Geraldo do equipe e arrumo uma bolsa pro filho do meu funcionário. Aquilo gera uma gratidão. E você se cercar de pessoas com gratidão é o melhor do mundo. Você voa. Não tem coisa melhor. Você valoriza as pessoas, você tem empatia, você se coloca no lugar do outro. Ele sente. E além de Isso é muito tudo, importante. conhece, né, todas as etapas do seu trabalho. Você conhece muito o seu core business. Então, Ele vai além. Você vai muito além. Vai além do mais, cara. Tem um gerente do... Aí começou o merchan. Eu tô além do mais, cara. Tem um gerente da Reduc, alguns que eu amo, né? Que eu adoro, que são os caras que acreditaram na gente, deram muita oportunidade, tal. Hoje em dia, o gerente executivo nacional do Refino é um flamenguista, o William, que é um cara que era gerente geral quando nós começamos e me deu muitas oportunidades. E tenho muita gratidão por esses caras todos. E tem alguns de lá, esse chama Barata, um cara muito legal, careca igual eu, bruto, eu falo com ele, Barata, eu não quero que você me ajude em nada. Você pode ser duro o que for, desde que você seja justo. Tá tudo certo pra mim. E a gente tem uma relação, fizemos obras muito desafiadoras ao longo do tempo, com ele, com vários outros. Marcos Soares, Michel, atual gerente geral, uma galera que passou por lá. E esse Barata, toda vez que eu entro no contrato que era de outra empresa antes, às vezes você pega boa parte da galera que já estava, né? E traz a galera para dentro de você. Aí eu infiltro um pessoal para poder rapidinho explicar que aqui a conversa é diferente. Às vezes esses caras vêm machucados de outras empresas, tiveram problemas, falta de recebimento, lá. Então você custa um tempo para eles acreditarem em você.
esse barato todo dia me chamou lá e falou, seu bicho, 4 empresas que passaram aqui quebraram nesse contrato. Você entrou. E nego fica te endeusando aqui. O que é isso? O que você faz com esses caras? Falei, rapaz, final de mês aí, quando eles batem a meta, eu costumo vir com um picolézinho aí pra poder dar um extrazinho que eles chamam de Silvio Santos. Isso ajuda bem. mas tirando isso, e realmente no churrasco a gente sorteia dinheiro pros caras. Como é que reais? Isso é tudo que eles querem. Isso é tudo que eles querem. Não é o dinheiro, é reconhecimento. Pô, esse ano ainda deu uma sorte, mas eu cheguei atrasado no churrasco sexta-feira. O sorteio já tava rodando e cheguei na hora do último prêmio, que era a televisão. Eu cheguei na hora de sortear a televisão. Falei, pô, eu que vou jogar a televisão. Aí entreguei a TV e aí uma festa danada. Então, galera, eu vou te falar. Gestão de pessoas é o principal. Tem jeito. A empresa são pessoas. É né? isso. Tem um caso que você conta de um desafio que você acabou assinando um contrato, acho que foi na Redu. Você teve que mobilizar. E a sorte que você era flamenguista, não foi? Pior que foi verdade. Conta pra gente esse caso. Esse eu não conheço, não. Esse caso foi Esse interessante. é massa. O que aconteceu? Dentro desses pacotes que eu falo de disciplinas, existe uma disciplina muito complexa, que chama conjunto conversor. É como se fosse o coração da refinaria. É você fazer uma intervenção cardíaca na refinaria. E no Brasil, até 2020, a pandemia pegou feio em 2020, né? Até 2020, tinha 3 só dessas 7 que eu falo que faziam isso. E uma era a melhor. Do Rio Grande do Sul. E não tem problema nenhum falar o nome deles, Estrutural Engenharia. Esses caras são feras. Eu admiro o que eles fazem, são tradicionalíssimos há anos e anos e anos e anos. E eu tenho o maior prazer em estar no mesmo mercado com os caras desses. E aí, quando teve a licitação do conjunto conversor, a gente foi lá e deu um preço assim meio despretensioso. Falei, Estrutural vai ganhar. Na hora que abriu, porque na licitação da Petrobras é tudo online, né? Tudo no portal lá no Petronet. Aí na hora que abriu, aparecem os preços. A gente ganhou da Estrutural por 300 mil reais de diferença. Que naquele pacote era pouco. Eu olhei o preço e falei, uai, será? Deram o lance errado. Alguma coisa aconteceu. Aí fiquei ali, ansioso. Aí a Petrobras vem verificar seus preços, aquele negócio todo. Faz uma sabatina gigantesca e a gente foi passando. Porque eles perguntavam, eu respondia, mandava os documentos, foi passando. Aí chegou um belo dia que chegou um recado para mim que alguém tinha mandado falar que não eram os donos da Estrutural de jeito nenhum. Era alguém da Rádio Peão lá. Que, esse mineiro não sabe o que tá fazendo, não. Ele vai quebrar. Vai quebrar essa obra. Aí eu fiquei pensando assim, porra, isso é engenharia. A obra é no planeta Terra. Se fosse Marte, porra, é uma refinaria que eu já tô mobilizado. O que será que esses caras podem fazer que a gente não é capaz de fazer? E perdi umas 2 noites de sono com esse trem. Falei, pois não vou encarar essa porra. E assinamos. Na hora que nós assinamos, esse cara que eu acabei de falar, o flamenguista, que é o gerente executivo atual, número 1 do refino brasileiro, me chamou na sala dele. Falou assim, mineiro, você sabe o que você fez? Eu falei assim, William, fala a verdade, não. Mas se esses caras fazem, por que eu não posso fazer? Não é possível, cara. Eu falei, rapaz, você vai precisar de uns caras aí. Senão você vai passar muito aperto. Eu falei, tá bom, então eu vou atrás desses caras. E procurei saber quem eram os caras. E havia um cara, aposentado da Petrobras, que está com a vida resolvida, consultor aí. Pô, o cara que resolvia o problema das refinarias do Japão, dos Estados Unidos. César Jambo, essa figura. E aí eu telefono para esse cara em plena pandemia. O Jambo deve estar com seus 60 abaixo, eu acho. Falei, meu irmão, eu preciso falar com você. Ouvi falar de você e tal, podendo me encontrar? Onde é que você mora? Eu moro em Teresópolis. Pô, eu moro de fora. Vamos encontrar no Castelo Itaipava? Castelo Itaipava, marcamos um almoço, Castelo Itaipava. Mas aí, pandemia, ninguém. Chego eu lá, eu com a máscara do Flamengo,
Na hora que eu olho ele de longe, ele com um boné do Flamengo. Fechou. Na hora que eu cheguei na mesa, fiquei a mão, saudações rubro-negras. Ele apertou minha mão e falou assim, gostei de você. Rapaz, eu fui explicar pra esse cara o que que era. Esse cara tava dentro de casa, sossegado, com a vida resolvida. Em plena pandemia, minha filha mora em Portugal, outra mora não sei aonde. Aí nós fomos conversando com o tempo. Falei, ô, você não pode me abandonar não, bichão. Eu tenho que ter você. Ele virou pra mim e falou assim, tá bom, eu vou. Mas eu tenho que levar uns caras comigo. Falei, quero conhecer os caras. Marcamos mais um almoço. Chegou lá, 5 coroas na cabeça branca. Cada um com mais bagagem do que o outro. Que top. E eu virei e falei assim, ó. Vocês podem pôr o preço que for. Mas vocês vão trabalhar pra mim, bicho. E comecei a chamar os caras de galácticos. Esses aqui são os meus galácticos. Muito bem. Começam as reuniões. O pessoal da Reduc fica sabendo que eu acessei essa turma. Você tá com os galácticos. E me chamam pra conversar. Você acha que aqueles caras vão subir na torre pra poder olhar isso? E tal, e tal. Falei, deixa eu te falar. Tô contratando, eles vão pensar, né? Pra subir, não, ué. Pra subir, meu pessoal sobe. Eu quero eles lá embaixo pensando, ué. E aí foi aquela guerra, sabe? Muito bem. Depois, um belo dia, esse César Jambo me liga e fala assim, ó, vou explicar um negócio pra você. A vida inteira, durante 30 anos, todo mundo pegou essa panela, é como se fosse um grande cilindro vertical. E dentro desse cilindro tem uns picolé. E a vida inteira todo mundo tirou esses picolé por cima, lá com 50 metros de altura. E para isso tem que vir um guindaste que só tem 2 dele no mundo. Um guindaste cavalo, uma operação complicada. Tinha que preparar esses picolé do lado de fora antes, para na hora que o picolé sair, o outro poder entrar. Um troço cabeludo, um troço danado. Mas todo mundo sempre fez assim a vida inteira. E sempre deu certo. Embora atrasava. Sempre atrasou. Aí esse cara vira para mim e falou assim, nós vamos tirar o picolé pelo fundo. Eu falei, você tá doido. Me mostra. Alguém já fez? Não, ninguém nunca fez. Falei, mas logo eu vou fazer. Eu garanto que vai dar certo. Aí, rapaz, a Petrobras, o centro de pesquisas da Petrobras, exigiu que a gente fizesse um modelo em 3D, eletrônico, com parafuso por parafuso, olhar por olhar, corrente por corrente, como é que ia sair, como é que ia tirar, como é que ia... Um vídeo gigante. E ele que foi lá defender, mas eu não vou nem lá. Você vai lá, se você falar que pode, faz. E os caras resolveram comprar a briga. Na época da parada, você entra uns 30 dias antes, né? Pra começar a se programar e tal. Fazer mobilização. Aí o sono já começou a sumir, aquele troço todo. Aí um dia eu chamei ele, falei, Jambo, cara, eu vou te falar um negócio. Se esse trem der errado, você sabe o que vai acontecer, né? Vou quebrar. Esse não vai quebrar, vai dar certo. Então, tá bom. Quando começou, rapaz, a Petrobras mobilizou a equipe de comunicação dela pra filmar. E era uma pressão, porque eram dias acontecendo isso. Tinha que sair um picolé de cada vez, era 9. E o picolé que eu tô falando é o tamanho de uma carreta. E aquele trem escorregava pelo fundo, saía, os guindastes pegavam, colocavam pra lá. Aí subia minha turma, tá? E esse César Jambo, de cinto de paraquedista, lá dentro do trem, comandando o negócio. Um lugar que eu não tenho coragem de entrar de jeito nenhum, já tenho medo de espaço confinado, imagina aquele lá. E esse cara, bicho, saía de lá 2 horas da manhã, eu ficava no hotel ali pertinho, ali na Matiz, ali na 040, né, na Duques Caxias, frente ao Rei do Bacalhau. E dava umas incertas na madrugada lá, voltava, descansava um bocadinho, ficava com o rádio com ele. E isso foi 22, 23 dias nesse estresse. Muita coisa aconteceu durante essa parada, teve greve do lado de fora, sindicato, confusão danada. E chegou no final, nós entregamos no prazo. Depois de 30 anos que alguém não fazia isso. Olha. Aí, reunião final, cronograma consolidado, aceito pelo cliente. Vamos lá pro Rei do Bacalhau, eu e você. Aí eu fui lá, eu e ele. Botei uma cala em cima da mesa, abri uma caixa de charuto cubano, falei, escolhe aí o que você quer. Agora vamos conversar sobre a vida. E esse cara virou meu amigo. Hoje está em Portugal. Esse contrato que eu acabei de assinar, que eu falei dos 4, eu liguei pra ele, ô bonitão, quando é que você volta? Vou precisar de você de novo. E vou te falar, cara, o que esses meus galácticos fizeram com a molecada que estava trabalhando lá. Eles trabalharam 2 vezes mais.
E saía com o uniforme suado, mas suado, emagreceram lá. E a qualidade de vida que eles recuperaram, que a parada foi em plena pandemia, mas é que o setor nosso era essencial, não podia parar. Pô, tirar os caras de casa fez bem pra saúde deles. Eles ficaram numa união com o time. Tinha 10, 15 anos que eles não atuavam no campo, cara. E aí então é onde eu falo pra molecada. Respeita, porra. Tudo tem sua hora, cada um tem seu conhecimento. Se tiver a sabedoria de escutar, você vai mais longe. Então esse negócio foi isso, pô, foi uma parada espetacular. Depois disso nós fomos chamados para fazer ela de novo em outros lugares. Aí eu não quis, porque tava já com 4 contratos em andamento, não queria crescer mais. Mas, porra, o restinho de cabelo que eu ainda tinha foi nessa. Você trouxe vida para eles. Trouxe. Utilidade, né? Muito Esses legal. caras são muito fodas, muito fodas. Não, investir, empreender tem muito de ter coragem. Muitas vezes a gente, você falou no começo que você fez um planejamento de 25 anos e tal, mas no decorrer, muita coisa você tem que pegar para fazer e ir aprendendo fazendo. Muita coisa boa. Se você ficar naquela de que, vou aprender, vou entender, para ir pro campo, Eu até hoje não sei, eu não e entendo aprender. de solda, eu não entendo de elétrico, não entendo nada disso. Eu não faço nem ideia do que esses caras fizeram dentro daquele equipamento. O meu negócio é gerir, administrar o contrato. E gerir as pessoas, motivar as pessoas. Reconhecer, premiar. Claro que eu também pago, né? Forte. Mas eles merecem. Eles cresceram junto comigo, pô. Entendeu? Então E esse seu arrojo leva à pergunta que a Desirê estava falando lá atrás, de você, foi agora esse novo... A diversificação. Esse novo caminho. Queria antes saber, como é que você conheceu o João Kepler? Porra, Esse é um cara que eu admiro. Conheci ele com o primo, que você também também é sócio da Boss. é sócio da Boss. Então ele Gente também, boa demais. Thiago Nico também é seu sócio, é um cara que eu também admiro. E esse, o legal do Thiago, que eu percebi que ele é um menino, assim, eu tenho 40, ele tem 30 e poucos. Ele também trouxe o João Kepler, que já era um senhor que já estava em outra pegada, mas aí o cara trouxe esse assunto de equity, de investimento, para a mesa popular. Então, eu, por exemplo, comecei a ter mais acesso a isso com ele. Legal. Como é que você chegou nesse cara? Vamos lá. Toda essa galera foi através do Kepler. Que inclusive esses dias reclamou comigo que eu dei um trator pro Pierre e não dei presente para ele. Falei, eu vou dar para você um avião no dia que nós vendemos a poça. Aí a gente decola e eu vou te dar uma miniatura de um avião de presente. Muito bem. Kepler foi excelente. Porra, vamos lá. Eu tava, cara, em Nova York assistindo o US Open. Eu gosto de tênis, jogo futebol, jogo tênis. E tava eu e a minha esposa Débora em Nova York. E aí, no meio do US Open, precisei revisar uma proposta da Ebert Engenharia para Votorantim. E meu hotel não tinha business center, não tinha estrutura. 2015. 14, 15. Aí, o cara do hotel falou, vai naquela esquina ali, ó. Naquele prédio ali, quinto andar, vai ter um lugar que tem você tá querendo. Eu precisava acessar meu servidor aqui. Na hora que eu chego lá, era o WeWork. Eu olhei aquele monte de divisória de vidro, aquele monte de gente trabalhando. Tinha um mercadinho que os outros passavam, pegava ali e pagava no telefone. Eu falei assim, caramba, não tem ninguém nem pra cobrar nada. E fiquei olhando pra aquela molecada trabalhando. E na época, o Guilherme Duarte, que é meu compadre aqui, né, da Casa do Biscoito, super lá, ele, o Jefferson, o irmão dele, estavam entregando o edifício Blue Tower aqui na Rio Branco, onde hoje é a consultora. E eu tinha ficado com os 3 andares dali, pra montar algum negócio que eu não sabia o que ia ser. Se eu ia alugar, sei lá. Muito bem. Na hora que eu vi aquele WeWork, eu falei assim, pô, eu tenho que montar um trem desse lá de fora, ué. Não tem isso lá, não. Isso é muito prático, o cara vem aqui, paga por hora, paga por dia, paga por mês. Então eu voltei de lá, doido com esse negócio do WeWork. Cheguei aqui, chamei os meninos da Skylab, Ico, Carol. Porra, eu tirei uma porrada de foto. Pensa num troço desse aí pra mim, me arruma um layout pra poder entender. Aí eu participo muito de centro industrial, Sinduscon, toda a diretoria desses trem, tudo aí. Agora não tenho muito tempo, mas tento participar. Aí apareceu, se não me engano, no centro industrial, um evento promovido pelo Sebrae, aqui em Juiz de Fora, lá no Olegário Maciel, que seria uma imersão para startups. E o cara que ia dar era esse João Kepler, que eu nunca tinha ouvido falar. Falei, porra, startup é o cliente desse trem meu lá, ué.
Eu tenho que ir lá ver isso. Aí me inscrevi. Com a Dani do Sebrae, até hoje é a Dani lá. A gente se encontra direto nesses eventos. Me inscrevi e fui lá. Chegou lá, uma molecada, eu era o único coroa ali, né? Aí sentei, sexta-feira, muita conversa, que esse trabalhinho, que trem. Sábado, o trabalho de encerramento. Aí o meu grupo, um monte de menino, pediu para eu apresentar. Eu falei, aí eu convenci eles a fazer o case, então, do meu coworking, que tava no forno ali, né? Eu tinha mais dado, tinha número na mão, aí fizemos e tal, fui apresentar o case do coworking lá, como pitch pro Kepler. Aí ele escutou, terminou, deu parabéns, veio no meu ouvido e falou assim, você não é startupeiro não, né? Já tá com a bagagem nas assim, costas. rapaz, não, eu tô precisando falar com você. Você toma um uísque? Eu tomo. Podemos tomar depois daqui? Podemos. Aí alguns meninos escutaram, pediram pra ir junto. Falei, claro, pô. Fomos lá pra churrasqueira, Alto Espaço. Conversa. Deixei o Kepler 2 horas da manhã no hotel. O voo dele era 6 e pouca. Ainda botei o motorista pra levar ele lá em Guaianá. E expliquei pra ele, seu bicho, eu não entendo nada desse mundo que você mexe aí. Você não quer me cobrar uma beirada pra olhar um dinheiro meu e botar junto com você, não? Aí o tempo passou, daqui um pouco ele me ligou. Era essa ideia, ele e o Pierre tinham somado as carteiras que eles tinham, eles já eram investidores individuais de startups, somaram um portfólio, chamaram uma menina que era a Renata, me ligaram. E eu, tem um cara de São Paulo, Jorge Azevedo, que era da McKinsey, e a Claudinha, essa do podcast Ela Investe, foram, se não me engano, somos os 3 primeiros investidores desse modelo de pool de co-investimentos em startups. Com o passar do tempo, isso foi crescendo. O Kepler é um cara também muito executor, muito relacionado. Houve um momento que o Banco BMG, tradicionalíssimo, queria entrar para o mercado de inovação. Ao invés de montar uma operação, resolveu comprar um pedaço da Bossa. Então, nesse momento todo, eu era investidor de pools de co-investimento. Então, mas eu posso explicar um pouco mais sobre isso, se vocês quiserem. Bacana. Então, eu gosto de startups brasileiras. Então, eu entrava no chamado Pool Brasil 1, que alocava cheques em startups brasileiras. Aí eu gosto de pools do mercado de fintechs. Então, eu botava uma cota, cada cota era 100 mil reais, você botava 100 mil, juntava 20 caras de 100 mil, e esses 2 milhões pulverizavam num monte de startup daquele setor. Esse é o principal modelo da Bolsa até hoje. Bom, aí eu fui gostando desse negócio de pool, fui colocando em quase todos os pools que eles abriam. Porque a tese era legal. Eles entravam na empresa jovem, saíam na empresa jovem, em troca de um múltiplo do valor investido. E aí via essa tese de pulverização para diminuir o risco e copiando de um pessoal dos Estados Unidos, segundo a qual a cada 1000 dava um unicórnio. Beleza. Com o passar do tempo, a Bossa Nova cresceu muito. Foi quando, além de vender parte do BMG, eles começaram a vender para outros sócios. Janguier Diniz, que é um cavalo, né, do Grupo Ser Educacional. Um mega empresário. Além de ser um belo dançarino, vou mandar esse corte pra ele. Gosta de um forró. Embora vistam as roupas meio marmota, estilo Diogo Souza Gomes. Esses caras que andam com calça sem meia, essas porcarias. Mas enfim, Janguier é uma fera. Aí veio o Janguier, logo depois veio o Grupo Primo, né, com o Tiagão, outro monstro. Até que houve um momento que eu, que tava lá de trás, chamei o Pierre e o João pra conversar. Falei assim, pô, eu precisava de uma beiradinha disso aí, né? O troço cresceu, né? E aí, costuramos essa minha entrada, junto com os meninos de Manaus, numa agência de comunicação gigantesca de Manaus, que é a maior do Nordeste, que são sócios da Non-Stop também, né? Que agencia essas influências aí. Então, entramos eu e esse grupo, Túlio e Nílio, como sócios pequenininhos, mas da Bossa. E nessa mesma operação casada, foi quando eu negociei, já que o Pierre que estava me vendendo um pedacinho dele, parte do pedaço dele, eu negociei a minha entrada também na Nuvini, porque a Bossa, cara, ali você conhece muito garoto, não é só garoto, tem muita gente que saiu do mercado corporativo, vai montar startup. Tem muita gente dos seus 40, dos seus 50,
mas que mudou de vida e resolveu empreender. E realmente eles têm times fantásticos, resolvem dores reais, têm perspectiva de crescimento. E tem uma grande diferença, diferentemente da engenharia. Chega num momento em que o custo estaciona e a receita decola. Aí abre a boca do jacaré, aí fica bonito. É o escalável, Aí é que fica bonito. Então eu comecei a ver... Pô, teve casos, por exemplo, nós entramos, eu me lembro de uma, que é um garoto que viajou com a gente para Seattle, numa imersão lá. Smart Hint. Smart Hint, nós entramos no valuation de 3 milhões. E vendeu para Magalu por 83. Era uma diferença grande, embora nossa participação fosse pequena. Mas o pequeno multiplicado por um monte de gente, entendeu? Uhum. Então a tese da Bossa é essa. Entrar rápido, em gente boa, para vender rápido. E impulsionar o empreendedorismo brasileiro, dando oportunidade para muita gente. Com cheques de 300 a 500 mil, mais ou menos, por um equity de 3 a 5%. Porque ela não quer, não é igual o Shark Tank, que o cara vai lá e te compra metade da empresa e quer apitar lá dentro. Não. A gente só quer ganhar na venda. Muito bom. E conectar as empresas com as nossas conexões, apresentar um para o outro, ó, seu negócio resolve para ele, o seu para ele. E aí o ecossistema da Bossa virou um troço muito robusto. São 1.500 startups? São mais de 1.500, porque alguns pools que a gente tem com americanas, agora tem com as israelenses também, já tinham startups na carteira deles lá. Uhum. Aí quando você faz junto, você agrega carteiras, entendeu? Quais são os princípios, assim, o que é importante numa startup para você, quando você pensa em investir nela? Então, é um pouco disso que eu... Que é meio que uma receitinha de bolo do pitch ideal. Acho que essa galera já sabe disso mais do que eu, entendeu? Porque, desculpa, né? Complementando, eu vejo, tento também muito menor, buscar investir. Cada um tem um princípio próprio. Uhum. Eu já vi, por exemplo, o João falar que não investe em empresas que estão no mercado público. Eu já falei, para ele, é uma coisa que não faz muito sentido. Para mim, como eu sou da área, eu gosto, para mim faz sentido. A tese, vamos lá. A minha tese pessoal, obviamente, ela é meio agarrada na tese da Bossa, tá certo? Uhum. Porque hoje, quando alguém me procura, eu prefiro que submeta o projeto ao time da Bossa. Entendi. Eles têm mais capacidade, mais tempo. Inclusive, um menino que é um dos principais lá, Miguel, é um garoto que estudou aqui em Juiz de Fora, e eu tenho muita proximidade com ele. Eu levei para Marrocos para assistir o Flamengo lá, fomos tomar fel lá. Mas... Então, assim, qual é a tese da Bossa? Vou lembrar de tudo, mas em resumo é o seguinte: negócios de base eminentemente digital. Uhum. Mercado preferencialmente B2B ou B2B2C. Uhum. Direto B2C é raro. B2G, não. Um pouco provável. Uhum. Base digital. Preferencialmente B2B. Operando há pelo menos um ano. Uhum. Faturando pelo menos 30 mil por mês. Com identificação de uma dor real. Conduzido por um time forte. Com um mercado grande pela frente. Basicamente é isso. No meu caso, eu gosto mais de olhar o time primeiro. Mas o seu DNA. Você tem muita pegada de pessoas, né? O seu coeficiente emocional é a minha briga com os dois meninos aí. Esses meninos eles vão bombar. Talvez não tão rápido, mas vão. Porque os meninos são fera. E estão mordendo grama. Só que estão mordendo grama e pisando um pouco na cabeça dos outros. Não pode ser assim. Pode pisar. Tem que ter calma. Então eu sou de time. Eu gosto de entender melhor um modelo de monetização. Porque às vezes você percebe que o modelo ele é consistente, mas dificilmente vai crescer muito. Ele vai sobreviver àquela empresa, mas não vai dar o tiro que a gente precisa, entende? Então eu gosto de olhar número. Eu sempre fui um cara muito mais de Excel do que de PowerPoint, né? Eu sou engenheiro, porra. Uhum. Então eu gosto de ver número, gosto de ver. Inclusive nós fizemos semana passada, que eu estava em São Paulo, a reunião de sócios da Bossa. E eles me mostraram lá tudo que foi feito esse ano, que vai ser feito ano que vem. Parará. E tem um cara lá que eu chamo de Casimiro, que é o cabeça de área da Bossa Nova, chama Patrus. Esse moleque é um monstro aqui de Belo Horizonte. Eu falei, ô Casimiro, eu quero saber
é do balanço. Cadê o EBIT? Cadê os números? É aquele que para o jogo, né? O Kepler fica bravo. Pô, esse negócio aqui não é de número. Eu falei, não, é de número, sim, senhor. Por que não é de número? Então eu trago um pouco dessa pegada da botina, da economia real. O valuation tem que ter consistência. Ah, mas a minha empresa vale 1 milhão. Mas como? Por quê? Então eu sou um pouco mais crítico quanto a essa fase, mas gosto muito de dar oportunidade. É um investidor raiz. Startup, tá trabalhando nas startups. Aí você acaba trazendo Tem um outro sócio nosso da Bossa, que é o Thiago Oliveira, fez uma saída grande há uns anos atrás. Começou de motoboy na empresa de logística dele, virou dono da empresa e vendeu a empresa. E hoje mora na Califórnia, quer saber de surf. É um palmeirense enjoado. Mas tá rindo o Thiago já tem uma pegada parecida com a minha. Porque começou ali, no chão de fábrica, entendeu? Então eu e ele, a gente conversa muito sobre essas questões, ao passo que os demais sócios são as estrelas da companhia. João agora, a Bossa tem um novo CEO, um CEO de mercado. E João virou como é que chama lá? CVO, Chief Visionary Officer. Então ele tem que ser o homem da visão estratégica da companhia, o homem que vai enxergar o futuro. E claro que para ele essa é uma transição difícil, ele é a cara da Bossa, sempre foi. Mas percebo ele com as costas mais aliviadas, porque esse cara que tá à frente lá agora é um cavalão para trabalhar, e acho que a Bossa também vai crescer forte. Embora sejam teses muito diferentes. A Nuvini e a Bossa são coisas totalmente diferentes. Você falou que o seu pai participa até hoje do conselho, né? Então ele já vem da engenharia, do pragmatismo, né? Do prego. Como que ele encara esse seu voo por esse mundo tão intangível na cabeça dele das startups? Você investiu um dinheiro desse porte... Excelente. Na nuvem. Vou te contar uma história que eu acho que vai resumir bem isso. Tudo bem. O Dioguinho da Emídia, ele uma vez me ligou, me pediu se eu trazia o Kepler no evento que ele faz aqui do mercado imobiliário, tal. Que agora o Sotrate acabou de me pedir isso de novo, para esse evento de empreendedorismo que teve no Terrazo esse ano, que foi muito legal. Né? Foi muito legal. E aí o Sotrate me pediu para ver se traz o Kepler e eu acho que vou conseguir. Aí... Quando foi essa do Dioguinho, eu mandei um áudio pro Kepler e tal, expliquei o que era, aí ele me retornou um áudio dizendo assim: Alessandro, você manda em mim. Vê aí o que você quer que faça, que dia que chega, como é que é, me fala onde é que vai ficar, e eu vou. Aí, de fato, veio. E no dia antes do evento, nós fomos pro clube. O Clube do Whisky atual nasceu de uma dissidência da chamada Confraria do Guigui, que é o Guilherme, né? Então, na época, a gente tinha a Confraria do Guigui, que ainda tem até hoje, que é uma pegada mais de gastronomia. E ali foi criando esse vulcão do Clube do Whisky, que virou hoje, como diz o presidente Alexandre Elias, que também é do meu conselho, é meu advogado. Alexandre Elias fala, é um clube de almas, né? Clube de alma. Então, eu levei o João na Confraria, que era lá no meu coworking, na Rio Branco, que funcionou muito tempo lá, até que eu troquei de lugar com a construtora. E muito bem. Aí o João estava lá, com os meus amigos todos e tudo mais, e uísque, e cozinha, papapá. Daqui a pouco meu pai encosta do lado dele, eu tava perto assim. O pai encosta do lado dele com um facão na mão. Mentira. Bota o facão na mesa. Ô, doutor, eu quero que você me explique essa conversa desse negócio seu aí. Porque explicar pra ele pegar o dinheiro dele é fácil. Eu quero ver você pegar o meu. Aí o Kevin assustou assim, olhou pro facão, olhou pra mim e parou pra tentar explicar pra ele. Falei assim, ó, se ele perder dinheiro nesse assunto, nós vamos conversar de novo. Então, toda vez que eu volto de São Paulo, especialmente, ele quando chega na minha sala pergunta: aqueles assuntos de São Paulo estão tudo bem? Bem. Ele até hoje tem medo. Toda vez ele pergunta. É claro que eu já tive algum sustinho aí, mas esse sustinho eu não falo muito, não. Não, senão ele vai pegar o facão. Não endoida. Essa, por exemplo, daí a Nova York, foi sensacional. Que eu mandei a foto pra ele na Nasdaq, né? Com a minha foto no telão lá. Eu disse, isso não é montagem, não. Eu falei, não, sou eu, pelo amor de Deus. Então, assim, Eu quero conhecer seu
sensacional. Você não sabe. Esse é seu pai. É o único cara em Juiz de Fora, e hoje alguns vão querer me desafiar quando escutarem isso. É o único cara que consegue tomar um uísque no meu ritmo em Juiz de Fora e fumar charuto junto comigo, é ele. 75 anos. É uma figura. O médico dele é o irmão dele, cardiologista. Fomos na consulta outro dia. Aí ele, você tem que parar de andar conversando, pô. Essa bebeção, e não sei o quê, isso não pode ser assim. Tem que fazer exercício, tem que fazer caminhada, tem que parar de beber. Ele olhou e falou assim, se eu fizer isso tudo aí, eu ganho quantos anos de vida? Pelo menos 5. Levantou-se, abro mão. Ele foi embora, você entendeu? Então, meu pai é esse estilo aí. Ele vai beber o resto de ano que o irmão quer que ele viva. Agora, toda vez, essa semana, uma das coisas de São Paulo, eu fui receber um apartamento que nós compramos lá, que é um ponto de apoio que eu estava precisando. Aí ele fica muito mais feliz, assim, eu fico muito mais feliz quando você compra uma coisa que tem escritura, que tem documento. De vez em quando eu compro também. Mas é isso. As gerações, né? Já que você entrou no assunto de família... Ele parece ser bem família, né? Conta pra gente aí um pouco da vida familiar, como é que é? Porque essa sua vida, ponte aérea, esses monte de turno, 2 segundos... 84, 72 passaram. Agora passou. Sei não, tá? Agora sim. Sei não. Com esse novo contrato aí, eu acho que vai bater aí. Com essa questão da sucessão, graças a Deus, eu tenho trabalhado bem menos. O que acontece? Só uma coisa. E com 2 meninos... 2 meninos, de 10 anos. Ele tá naquela fase de total energia. Isso tem sido difícil, aliás. Vamos contar um assunto disso. Mas vamos lá, vamos começar de família lá de trás. A minha família pregressa é uma família de empreendedores, tanto a família paterna quanto a materna. A família paterna é a família Souza Gomes, que lá atrás meu pai fundou junto com esse irmão dele, pai do Diogo Souza Gomes, Roberto, a Souza Gomes Imóveis, teve Souza Gomes Construções, teve Souza Gomes Conservação. Então eles foram sócios por um tempo. Depois disso, meu pai virou sócio do outro irmão e Roberto voou com mais um outro sócio terceiro, que não era da família, Francisco, a Souza Gomes, até que teve uma morte precoce, por um transplante de fígado e tudo mais. E foi onde Norma e Diogo entraram para o negócio. Então, a minha família, todos os meus tios, os médicos, os engenheiros, sempre foram homens bons de negócio. Meu pai perdeu meu avô muito cedo, quando ele veio cursar engenharia em Juiz de Fora. O pai dele, eles são de Divino do Carangola, o pai dele foi assassinado por política. Nossa. Então eles tiveram que cair no mundo muito rápido, né? E se viraram bem, construíram famílias muito estruturadas, sempre com esse exemplo de muito trabalho. Até esses dias nós fomos numa... Isso é foda. Nós fomos numa homenagem ao professor Murilo Ingel. Professor Murilo, que foi, né? Ministro, secretário, prefeito, acho que não perdeu a prefeitura. No sepultamento dele, o professor Murilo foi um que deu muita oportunidade. Meus pais, quando chegaram de fora, a família é muito grata a ele, fizemos uma homenagem em vida para ele, muito bonita, tal. Então, muito bem. A família do meu pai é essa galera, construção imobiliária tal. A família da minha mãe também sempre teve envolvido. O meu tio foi braço direito até, foi secretário de governo secretário, não sei se é governo, no caso da reitoria, da Margarida. Era homem de confiança da Margarida. A família da minha mãe, Zacaron, teve Zacaron que tinha empresa de medicamentos, enfim. Então a gente sempre teve exemplos de trabalho na família, ponto. Eu sempre fui um cara muito dedicado aos estudos, sempre quis ir para uma faculdade de ponta, me preparar. Na verdade, eu passei no Unicamp quando eu estava no 2º ano científico ainda, mas não podia entrar, fiz mais um ano. Voltei lá, papá. Aí, com o passar do tempo, as famílias foram seguindo seus caminhos, as gerações que vieram depois permaneceram à frente de negócios. Eu tenho primos muito bem colocados em grandes companhias, inclusive mundiais aí e tal. Então, esse DNA sempre existiu. No meu caso, com todo esse meu planejamento aí, eu adiei um pouquinho os planos de casamento. Eu casei com 32 anos e fui ser pai com 38. Meus filhos agora estão com 10 anos.
E realmente no início, isso onerou um pouco a Débora, porque a gente tem muita obra fora, né? Viajo muito e tal. Então ela que realmente resolveu todos os pepinos da casa dos meninos, das escolas, uma loucura, né? A agenda de uma mãe. Ao longo desse processo, eu montei junto com ela um negócio, que foi uma cafeteria ali no Espaço Design. Depois, quando ela quis engravidar, eu preferi parar com o negócio. Até que mais recente, nós montamos essa loja infantil, chama Duda e Tina, ali na Praia Bernardino, nome das minhas afilhadas filhas do Guilherme. Muito bem, então, hoje, como é que a coisa funciona? Meus filhos, eles são curiosos com a minha rotina. Eles entendem que eu viajo muito, me fazem perguntas interessantes. E eu tento, quando a gente viaja, por exemplo, eu gosto de colocar podcasts de alguns livros, de algumas coisas que eu queria que eles ouvissem, né? Pai Rico, Pai Pobre, já coloquei. E gosto que eles fiquem me perguntando. Porque eu gostaria muito que eles tivessem uma mentalidade empreendedora. Eu não faço questão que eles sigam o meu caminho, entrem no meu grupo, nada. Mas eu queria que eles aprendessem a se virar e a arriscar. E cedo. Então eu tenho tentado colocar isso na cabeça deles. Esses dias a Mariana, minha filha, falou comigo: pai, eu quero ser professora. Eu falei: que legal, Mari, eu acho linda a carreira de professora. E por que você não pensa então em ser professora, mas também ser a dona do colégio? Será que não ia ser legal? Imagina você dona do colégio, várias professoras, aí você dá aula também e tal. Aí eu vi que ela ficou com aquela pulguinha atrás da orelha, sabe? Então, hoje, a minha rotina, basicamente, eu tento concentrar minhas viagens quartas e quintas, normalmente para coincidir com a agenda do Flamengo também. e o resto, eu tenho ficado mais por aqui. Nós temos uma base no Rio, que a gente vai bastante. Temos agora essa base em São Paulo. Gostamos muito de viajar para o exterior, estamos sempre viajando. E tenho tido, então, esse desafio de manter alguns símbolos importantes para que os filhos entendam que a gente não tem a obrigação de deixar o freezer cheio de peixe. Nós temos a obrigação de ensinar a pescar, tá certo? Eu falei esses dias com meus meninos, falei: olha, meu pai... vovô, chamo de vovô, né? Vovô lá e vovó Dola. Bancaram todo o estudo que o papai quis fazer. O tempo todo que eu estava fora, fui para a Europa trabalhar. Aí eu tinha meu salário lá, mas eles me ajudaram a ficar lá, obviamente, tal. Até o belo dia que eu me formei, peguei meu diploma. E dali em diante, era minha vida, eu precisava construir ela. Claro que sempre me apoiaram nas minhas decisões, e apoiam até hoje e tudo mais. Então, no caso de vocês... é a mesma coisa. O papai está preparado para fazer o melhor que conseguir para vocês se prepararem bem, se formarem bem. Torço para que vocês queiram sair também, para ampliar os horizontes, ir para outras cidades, ir para outros países, enfim. Agora, há de chegar um momento que vocês não vão receber as coisas de mão beijada. Vocês vão ter que lutar pelas coisas de vocês. E um exemplo legal que a gente tem lá em casa é o seguinte: todo mundo que entrou na faculdade... eu, meus primos, entrou com um Fusca azul. Tinha sido comprado pela minha avó. Azul. Minha avó, pai do meu pai. Comprou um Fusca azul em 1975. Todo mundo entra de Fusca. Eu entrei na Unicamp, a primeira vez que eu peguei minha carteira e fui dirigir na Dutra, foi no Fusca azul. Até que chegou lá, uns 6 meses de faculdade, eu fui parar para tocar samba no Boteco da Engenharia e me roubaram o Fusca azul. Eu tive que contar isso pra minha avó. Nossa. E 20 anos depois, eu tava na Fórmula 1, rapaz. Apareceu para mim um anúncio na Web Motors num Fusca azul em Campinas, 75. E eu liguei pra mulher e falei assim: esse Fusca tá aí? Tá. Quanto você quer? 5 mil. Eu falei: aqui, ó, eu pago 6 mil pra você levar em Juiz de Fora pra mim, sem ver. Aí a menina falou assim: paga 4, mas vem buscar você. Aí, rapaz, eu precisava voltar com esse Fusca azul pra dentro de casa, moço. Fui lá, peguei o Fusca azul. Porra, aí passei no cara da eletricidade: olha pra mim se esse trem aguenta Dutra até Juiz de Fora aí. E mexeu lá, troquei o óleo, fui pra Unicamp.
Cheguei na Unicamp, na Faculdade de Engenharia, tem uma placa bonita lá, FEC Unicamp. Parei o Fusca, falei, preciso tirar uma foto aqui, pra mandar pra minha família e tal. Aí vinha vindo uma caloura da engenharia, uma lourinha bonitinha. Aí eu chamei ela e falei assim, querida, você se importa tirar uma foto pra mim? Mas precisa aparecer esse Fusca e a plaquinha da Unicamp. Aí ela, tá bom. Aí tirou. Vi que ela olhou meio assim, né? Você formou aqui? Falei, formei. Quantos anos atrás? Ah, uns 20 anos atrás. Aí ela olhou pro Fusca com um ar de desdém, assim. Eu falei assim, não, mas eu não tenho, né, só o Fusca, não. Pode ficar tranquila que vai dar tudo certo. Ela tava preocupada com aquilo, sabe? Então, Chegou só no Fusca. hoje em dia, eu tenho o Fusca azul, fica lá na garagem do meu pai, e comprei um Fusca branco, que eu deixo na minha garagem, do lado dos meus carros. E toda vez que nós vamos sair, eu falo pro Pedro e Mariana, o carro da faculdade de vocês é o branco. Ou o azul. E não precisa nem olhar pros outros. Então eu tento deixar essa regra do jogo bem estabelecida. Não é fácil, as gerações de hoje em dia estão um pouco mais Mas difíceis. a geração é exemplo, né? Tem que fazer. Tem que O exemplo arrasta. O discurso vai. O discurso vai, mas o exemplo arrasta. É. Eles vendo você trabalhar igual você trabalha, possibilidades como essa que a gente tem aqui, de deixar isso aqui na internet. Então, daqui 20 anos, provavelmente isso aqui vai estar aqui em algum lugar. Eles vão poder te buscar lá. Exatamente. Assim como a gente buscava um porta-retrato, alguém vai ir num vídeo, fala papai lá. Exatamente. Explicando isso. Isso é legal. Então, exemplo arrasta. Isso, obviamente, motiva muito, né? É claro que existem no nosso grupo, quando a gente fez a estratégia de dividir a empresa operacional da empresa patrimonial, é claro que há, sim, algumas providências de sucessão patrimonial. Isso é uma coisa. Além do meu jurídico principal, eu tenho um outro jurídico que me apoia nas estratégias de sucessão patrimonial. E outra coisa é a sucessão empresarial, né? Executiva, vamos dizer assim. Então eu sou um cara bastante atento a essas questões, levo isso muito a sério, porque ninguém sabe o dia de amanhã, né? Então eu tento deixar as minhas coisas bem organizadas, como a planilha dos 25 anos atrás. Então há sempre documentos em revisão constante. Posso... Pensando aqui, né, tem uma perguntinha que a André deixou aqui, mas é engraçado que ela vai linkar. Pensando aí para os próximos 20 anos, né? Qual que seria uma mensagem, um legado que você espera deixar? Uma mensagem. Cara, eu até é engraçado, eu tive conversando com o Pierre nessa questão de Nova York, né? Que era um cara que já estava com a vida resolvida. Tudo. Pô, já fez tanta coisa, já vendeu tanta coisa. E resolveu fazer esse all-in na vida dele com essa operação da Nasdaq. Isso me instigava. Eu perguntei para esse cara, por que você fez isso? Apostar todo o seu patrimônio numa ficha. Aí ele falou comigo assim, porque eu ainda não deixei o meu legado. E ele agora continua com desafio pra caramba, porque agora ele é uma empresa listada lá fora. Até pra você escrever tem que pedir permissão pra alguém. E para um cara que está acostumado a tomar decisões na velocidade, esses engessamentos complicam um pouco, né? Então, no meu caso, eu confesso assim, eu sou um cara, às vezes, um pouco bruto em algumas tratativas, por ter tido essa formação um pouco mais raiz, por ter tomado algumas pancadas ao longo desses anos que tiveram que me fazer mudar rumo, dar passo atrás para dar outro na frente, por aí vai. Então, o que acontece? Algumas características que você constrói ao longo da vida, eu acho que é muito importante que você permaneça com elas, né? Com essas. E eu acho que no meu caso, talvez a credibilidade seja o que mais motiva, entende? Porque você lidar com muita gente, sindicatos, governo, muito risco, e conseguir dormir porque você consegue manter a sua palavra,
Isso para mim faz muito sentido, entende? Então, eu não sei se... Uma outra coisa que me incomoda um pouco é que nessa era atual, né? Ou nessa garotada, tem muita gente querendo ensinar o jogo sem nunca ter calçado uma chuteira. Então a turma do palco é uma turma que eu tenho algumas restrições. Porque o cara quer vender um sonho, ou quer vender um caminho, ou quer vender uma receita de bolo. Que quando você pesquisa a vida dele, não necessariamente ele cresceu fazendo aquilo. Ele cresceu tentando mostrar para os outros como é que ele achava que devia ser, mas ele mesmo não fez. Então, isso é um troço que me incomoda um pouco, porque existem algumas situações em que você pega um público que pode estar num momento fragilizado, doido para escutar um atalho, mas que não existe. Esse atalho não existe. Então eu fico um pouco aborrecido com a venda excessiva de terreno na Lua. Isso me incomoda um pouco. E torço para que a nova geração tenha essa sabedoria também de perceber isso. E não se encantar muito facilmente, porque o tombo tende a ser grande. E uma coisa é você tomar tombo quando você tem retaguarda, tem carcaça, pode arriscar, pode perder. Outra coisa é você perder tudo, porque foi por um caminho que a lógica era que não deveria ser, mas ele achou bonito escutar alguém que falou que era, sabe? Então, basicamente eu tenho tentado... Eu não sou um cara muito presente em redes sociais, nada contra, tanto que invisto em várias empresas dessa base. Mas eu tento me preservar um pouquinho, sou mais até dos esportes, do Flamengo, essas brincadeiras e tal, porque eu ainda acho que o mundo dos negócios, no meu caso a engenharia, ela é a mesma há 5.000 anos, pô. Concreto se faz do mesmo jeito há muitos anos, a alvenaria se constrói do mesmo jeito, pode mudar uma outra tecnologia, mas você não consegue passar a vida sem, no meu caso, sem pedreiro, sem carpinteiro, sem montador de andame, sem soldador, sem caldeireiro. Eu preciso desses caras e eu adoro precisar deles, entende? E eu não posso vender ilusão para eles. Eu tenho que dar real. Ó, aqui você vai crescer. Nessas condições. Tá. Quer acreditar? Você vai parar de rodar camisa de firma toda hora aí. Mas você vai... Na hora que eu falar que tem que entregar sexta, meia-noite, é sexta, meia-noite. Não é sábado, 1h da manhã. Porque a gente ganha vida com cronograma de hora. Não é nem de dia, nem de semana, nem de mês. É de hora. E trabalhar por hora... Ela me perguntou porque eu cheguei mais cedo aqui hoje, eu brinquei. Falei assim, eu ganho a vida cumprindo prazo. Se eu atrasar, tá errado. Você entendeu? Então acho que é isso, cara. E você cuidar de 1.500 pessoas, gerir pessoas hoje, tá muito difícil. É difícil. Muito difícil. Ó, eu conheci eu falei no começo que o podcast é especial pra mim, porque quando a gente... Quando eu conheci o Alessandro, foi também no evento desse de Clube do Whisky. E aí, eu entrei há pouco tempo, sou ninguém ali e tal, um monte de cara grande, cara, em diâmetro. Do quilate do Alessandro. E aí eu falei, poxa, aí conversando com o outro, falei, eu gosto de charuto. Aí eu falei, quem gosta de charuto é aquele cara ali, ó. Aí mostrou lá um cara lá, carequinha, falando com todo mundo, camisa de Flamengo. Pô, pode falar com ele. Aí eu fui lá falar com ele. E a gente conversou, você nem vai lembrar disso, mas pra mim ele claro gravou, que lembro, pô. Porque aí o que você faz? Eu trabalho com empresa aqui, acolá, mas minha especialização aí é sempre pro mercado público, eu trabalho com licitação, tal. Ele, que legal. Aí eu comecei a falar com ele como se ele não soubesse do assunto, e ele com muita gentileza ouviu tudo que eu falei. Sem soberba, você fala, não, eu trabalho aí com a Petrobras, eu tenho X números de obras, as obras de engenharia da Petrobras, as contratações públicas da Petrobras são muito complexas. Deus me livre eu falando isso. Aí ele falou nada. Eu morro de medo de vir falar isso que eu tô falando aqui pra vocês, pra falar a verdade. Aí depois passou um outro, acho que depois uns 3 encontros depois eu entendi
também, eu também tava olhando e falar, o que você faz? Mas eu entendi quem era você e eu achei muito legal a sua postura humana, humilde, um garoto ali perto de você. Inteligente, tá? Ué, te agradeço. E que... Aí eu falei, caraca, o tamanho do cara. E o cara... Aí eu falei, posso ficar falando com ele qualquer coisa, não. Na verdade, eu posso. Claro, E hoje a gente fala de qualquer coisa, assim, te conheci em alguns encontros. E acho que estar perto de você, assim como você está perto de outras pessoas, para mim é muito bacana. É inspirador. É muito legal. Trazer você aqui é mostrar pro pessoal aqui da nossa cidade que tem pessoas como você... tá construindo, tá trabalhando, mas tá voando alto, sabe? Certo. E isso foi, acho que é o grande propósito desse episódio. Legal. E deixar muito claro também para todos que não é fácil. Não. Tem que suar a camisa, não é do dia para noite. Muito. Há uma dedicação. Você deixou de ver seus filhos, você passou noites em claros, você botou exemplo no chão de fábrica para que eles sigam, você tem empatia com o próximo, você se envolve com essa sua comunidade. Não tem como dar errado. É a colheita, não é não? A gente planta e a gente colhe. Então, assim, foi muito, muito, muito bom ter você aqui com a gente. Deixa eu falar com você uma coisa. Eu fiquei tão emocionado aqui ouvindo você falar que eu não fiz uma coisa importantíssima, que foi elogiar a beleza, né, da minha companheira de mesa. Hoje eu tô low profile. É mais delicado. Não é muito chamativo. Por isso que eu acho que você não prestou atenção. Por quê? Você tá tão bonita assim, Desirê. Porque eu tô de balde. Ah, é? Então tá bom. E, inclusive, agora eu aprendi que é em cima, tem o QR Code, que vocês têm, seguindo o podcast, né, desconto na balde. E olha que a coleção tá maravilhosa. Ó, eu vou dizer mais, assim, eu dando esse mole aqui, a gente tá no Natal, né, o Alessandro sabe como é importante você dar um presente de impacto para sua esposa, para sua filha, para sua mãe, e você vai encontrar lá na balde muita coisa bacana, e agora com esse descontinho fera aqui. Ainda tem um minutinho, eu vou contar um tipo de presentinho. Oba. Não tem tempo aí? Pra você não tem. Olha, aqui, deixa eu te falar. Você falou, nossa, mas 1h30. Eu falei, não, é até. Pois pode ser menina. meia, pode ser. Olha ali o Eu confesso que eu não cronômetro. tava nem olhando, já passou demais, ó. Você vê que o papo é bom. O papo é bom. Papo é bom. Esse negócio de joia é um trem danado. Ontem, rapaz, eu fui na formatura de 5º ano da minha filha Mariana. Pedro foi semana passada, ontem é dela. Passou pro 6º ano e tal. E a minha missão ontem era conhecer o pai do garotinho que andou dando uma aliança pra minha filha com 10 anos de idade. Ai, meu Deus. E fiquei me preparando pra ir lá abordar um médico. Que gente boa. Falei, doutor, deixa eu te explicar um negócio. O seu garoto deu uma aliança pra minha filha. Minha filha tem 10 anos só, ué. Primeira pergunta, ele é flamenguista? É, menos mal. Aí passei a noite lá tentando identificar se eu estava correndo risco ali na gestão da minha princesinha, você entendeu? Ai, que bonito. Da próxima vez eu vou falar assim, então você compra lá na balde. Ainda vai ter desconto. Legal. Show. Muito bom, galera. Muito Desculpa bom. por ter passado tão Nada. tempo. Confesso que eu não tem estava atento essa. a isso. Imagina. E espero que tenha contribuído alguma coisa para a audiência de vocês. Nossa, e Se eu puder, estou inspirador. sempre à disposição aí, quantas vezes A vocês gente que quiserem. agradece Show. muito a Legal. sua presença aqui E com a muito gente. sucesso para vocês. Obrigado. Parece que hoje é o 10º, né? É o 10º, é. episódio, que seja. Tem um cara que vestia camisa 10 no Flamengo, que era famoso, como é que ele era? Mas esse homem me recebeu na casa dele no Não, Natal mentira. do ano. Opa! Não, você não... Dia 27 de dezembro, pela manhã, dia do Jogo das Estrelas do Zico. Ele recebeu a mim, minha mulher e meus filhos na casa dele. Que isso? Parou a fisioterapia que ele estava fazendo. Veio cá fora para autografar as camisas da gente, me entregar os ingressos do Jogo das Estrelas, ficou conversando um bom tempo. Esse é um ídolo inacreditável. Do Brasil, né? Eu não sou flamenguista, mas eu sou ídolo. Há um tempo atrás, a gente estava no Rio Open e o Gabi passou. E, obviamente, meu filho gosta muito do Gabi. Eu também. Eu tava em Lima naquele jogo do 2-1. Aquilo é um dos dias mais felizes da minha vida. E aí o Pedro perguntou assim pra mim: ô pai, se o Gabi ganhar o Mundial, ele vira mais ídolo que o Zico? Eu falei assim, nunca. Não tem jeito. Ele é um grande ídolo. É. Ainda vai ser, e o Flamengo tem muita gratidão a ele. Mas o Zico é diferente. Não é? Muito bom. Muito bom, galera. Muito Obrigado, bom. Alessandro. Obrigado mesmo, viu? Valeu. Sucesso pra Finalização vocês. em grande estilo, não? Acabou, estourou. Aí. Não, Caramba, como é que passou rápido mesmo? não, pra... Falei. Aí não terminou não, né? Aí não terminou não, é importante Alessandro, dizer, você que chegou até aqui nessa confusão, ouviu isso tudo, aprendeu, se inspirou, por favor, amigo e amiga, inscreva-se nesse canal, a gente precisa que você se inscreva para poder render alguma coisa.
Porque por enquanto tá rendendo. Tem que render aqui, ó. Tem que clicar. Porque tem muita gente, Alessandro, vendo. A gente tem milhares de visualizações, mas não escreve. Porque vai acontecendo, caiu ali no canal, viu você, falou, pô, esse cara flamenguista, eu gosto dele. Legal. Então, tem que parar e se inscrever. Isso é muito importante pra gente. Não esquece de fazer isso. Muito bom. É o famoso ajuda nós. Valeu, gente. Valeu, Obrigado. gente. Isso aí, cara. Muito Porra.